E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Então, a gente já entendeu bastante sobre métodos virtuais e como eles funcionam. Então, vamos dar uma olhada aqui num cenário onde eu tenho aqui um destrutor na minha classe conta. Então, tenho aqui a implementação dele, que subtrai o número de contas que já foram criadas. Imagina que aqui em conta poupança, eu também precise de um destrutor. Então, o que será que vai acontecer na hora que eu destruir? O que eu espero que aconteça, então vamos lá para eu te mostrar o que eu espero que aconteça. Conta poupança, e vou adicionar a implementação de conta poupança aqui. Então, conta poupança, dois pontos, conta poupança. Perfeito. Estou criando o destrutor e tudo que eu vou fazer aqui é exibir, ser Alt, eu vou exibir destrutor da conta poupança. E vou adicionar um std endline no final. Eu vou copiar isso daqui e vou adicionar essa mensagem lá no meu destrutor da classe conta também. Só que aqui eu vou chamar da conta corrente. Perfeito. Então, sempre que eu destruir algum objeto do tipo conta poupança, o que eu espero que aconteça é que o destrutor da classe conta poupança seja chamado e depois o da classe conta corrente seja chamado também. Porque quando a gente fala de destrutor, a gente não sobrescreve ele, a gente adiciona um destrutor. Porque a nossa classe conta poupança, se ela tem um destrutor, ele precisa ser executado. E se a nossa classe conta tem um destrutor, ele também precisa ser chamado, para garantir que a gente limpa o espaço de memória, libera recursos e faz o que quiser. Então, por isso, o C++ trabalha com essa ideia de adição de destrutores. Então, vamos lá executar só esse código até aqui. Eu vou criar uma conta. Isso aqui não vai compilar? Vai compilar. Eu vou criar uma conta e depois sair desse método, dessa função main, na hora, sem fazer nada. Sendo assim, eu espero ver as mensagens de construção e depois exibir a mensagem destrutor da classe conta poupança e destrutor da conta corrente. Então, vamos lá. Vamos ver se o que eu espero é o que vai acontecer. E executou. Beleza. Destrutor da conta poupança, destrutor da conta corrente. Ok, entendemos esse detalhe. Agora, vamos para um outro detalhe bastante interessante aqui. Imagina que ao invés de um objeto que está aqui na stack, eu tenha criado um objeto na heap. Conta poupança, ou seja, eu tenho um ponteiro, que vai ser uma conta, e eu estou instanciando através de new. Então, deixa eu pegar esses parâmetros aqui. E, obviamente, se eu estou instanciando com new, eu preciso realizar um delete de uma conta. Certo? Porque se eu tenho new, eu preciso ter o delete. E aqui ele está percebendo que uma conta é um ponteiro, então deixa eu comentar isso aqui tudo para ele não me encher o saco. E deixa eu fechar o comentário aqui. Beleza. Então, tudo que eu estou fazendo é criando uma conta e removendo ela depois, construindo e destruindo, tudo em seguida. Então, eu não espero nada diferente. O resultado tem que ser exatamente o mesmo. Então, eu vou executar lá. E, ok, CPF foi criado, destrutor da conta poupança, destrutor da conta corrente. Perfeito. Vamos ver, ele exibiu um warning aqui, algum aviso, que provavelmente não é nada, deve ser alguma coisa. Beleza, depois a gente dá uma olhada nessa mensagem, mas como compilou, está tudo funcionando, a gente não vai dar muita atenção, porque esse código aqui é só de exemplo. Provavelmente é de variável inútil, sendo criado e removido logo em seguida. Mas continuando, é comum, caso a gente tenha aqui um ponteiro, que esse ponteiro seja referenciado através de uma classe base. É comum, é possível, como a gente viu aqui com a referência. Então é perfeitamente possível eu fazer isso. Inclusive, se eu chamar uma conta.sacar, vai ser chamado o método correto da conta poupança. Só que na hora de remover, na hora de fazer o delete, vamos ver o que vai acontecer. Então vamos lá. Eu estou chamando o método sacar da conta poupança corretamente, mas o destrutor só da conta corrente. Ou seja, como eu estou chamando a partir de uma referência, a partir de um ponteiro do tipo conta, o meu delete só está chamando o destrutor de conta e não de conta poupança. E aí o que a gente tem? A gente tem um problema de possível vazamento de memória. Se aqui no meu construtor da conta poupança eu alocasse uma memória, por exemplo, eu fizesse new int de alguma coisa, alocasse memória de alguma forma, aqui no destrutor eu precisaria fazer o delete. Só que como esse destrutor não está sendo chamado, eu teria um vazamento de memória. Então, para resolver isso, é bastante simples. Na definição da classe base, eu vou informar, olha só, essa classe pode ser estendida. E se alguém pode estender ela pode, essa pessoa que for estender, pode também adicionar um construtor.
E para eu informar isso, eu adiciono aqui o virtual. Então, um construtor virtual é basicamente uma forma de informar que uma classe derivada, que uma classe que estender essa classe aqui, pode adicionar um destrutor. Basicamente isso é um destrutor virtual. Então agora, se de novo eu executar esse exato mesmo código, eu espero que os dois destrutores sejam chamados. Então quando eu rodo, perfeito, destrutor da conta poupança, destrutor da conta corrente. Então, dessa forma, sempre que eu tenho uma classe que pode ser estendida, que eu permito a extensão dela, e que eu tenho um destrutor, eu sempre vou marcar esse destrutor como virtual. Porque senão eu posso acabar com vazamento de memória de alguma classe que está estendendo, alguma classe derivada. Agora, se eu não quero permitir, se eu quero informar, por exemplo, olha só, a minha conta poupança, ela é uma conta poupança e ninguém pode estender ela. Ela é uma classe final. Então eu posso informar que ela é uma classe final. Sendo assim, se eu tentar criar uma outra classe aqui, outra classe, que herda de conta poupança, o que a gente vai ter aqui? Um errinho, informando que a gente não pode, eu não posso estender, eu não posso herdar de uma classe final. Então nós temos duas opções, ou marcar o construtor como virtual, ou marcar a nossa classe como final. Aqui no nosso caso a gente não precisa desse destrutor aqui, perdão, então eu vou remover, mas alguma outra classe pode acabar adicionando um destrutor. Então, como nossa classe conta não é final, eu vou deixar o nosso destrutor como virtual. Então, destrutores virtuais são muito importantes, a gente precisa ter eles dessa forma. Se é uma classe que pode ser estendida, o destrutor precisa ser virtual. E se a classe não pode ser estendida, eu vou marcar ela como final, como final, ou seja, ninguém pode estender essa classe, então eu poderia adicionar um destrutor aqui, um destrutor que não é virtual, sem problema nenhum, porque ninguém vai estender essa classe, então não tem problema. Entendido isso, a gente já está fera em métodos virtuais e esse tipo de coisa, vamos aprofundar um pouco mais no poder dos métodos virtuais, no que um método virtual pode trazer de consequência para a gente, mas isso no próximo capítulo.